Voltei, tô aqui. Josi, chegou a informação? Deu certo? Sim, sim. Pronto, beleza. Então é isso, a tomografia vai investigar, mais ou menos nesse caso, em dúvida de tomografia ou endoscopia. Tomografia vai investigar onde estaria ali aquela patologia, aquela lesão, e a endoscopia ela vai ser ali mais específica, quando já se sabe o que a pessoa tem. Só um minutinho. Tá? Então aqui a gente tem a imagem de um ombro, provavelmente tem aqui descrito, ó. Tomografia computadorizada com corte axial evidenciando cistos na cabeça do húmero, certo? Então é feito o scout ali do ombro, do húmero, né, daquela região, e a gente tem a imagem na tomografia. Registrando simultaneamente a quantidade de quadrículos escuros ou claros de cada coluna, é possível reconstruir a imagem como no caso do desenho abaixo, certo? Então, as reconstruções das imagens de tomografia é feita a partir de uma escala. Essa escala é chamada de escala de cinza, em que a gente vai ter da imagem mais branca à imagem mais preta, passando por vários tons de cinza, certo? Desde o branco até o cinza claro, o cinza escuro, um chumbo mais claro, um chumbo mais escuro, até o preto. A gente vai ter essa escala de tons de cinza que vai nos possibilitar fazer a reconstrução de uma imagem. Então, a imagem de TC, basicamente isso. Ó. A gente tem a matriz, certo? A matriz é o todo e o voxel é um quadrado dessa matriz. Bom, assim como está na imagem aí a separação. O todo a gente chama de matriz, cada bloquinho desse a gente chama de voxel, certo? E a imagem em si do voxel a gente vai chamar de pixel. Né? E aí, como eu falei para vocês, em cada bloquinho desse da matriz vai estar localizado uma região daquela estrutura específica, que a gente tem um crânio, né? Então, em cada quadradinho desse vai ter registrado uma parte do crânio, tá bom? Ó, pixel é o menor ponto de uma imagem. Voxel é o elemento de volume, certo? Elemento de volume. Tá? Mais um exemplo aqui, ó, elemento de volume, o voxel. Bom, me dá informação de largura, altura e profundidade. Elemento de imagem, pixel. Só ali à frente, só o que eu vejo. Tá? Essa matriz é uma matriz de 512 pixels, certo? Normalmente, as matrizes de tomografia vão ter essa resolução, 512 por 512, tá? Então, normalmente, todas as imagens de TC, a matriz dela vai ser 512 por 512. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem as seguintes definições. Matriz grande, pixel pequeno. Matriz pequena, pixel grande, certo? Então,
Quanto maior é a matriz, menor é o pixel. E quanto menor é a matriz, maior vai ser o pixel, certo? E aí, deixa eu ver aqui um minuto. Para a imagem em si, o melhor é que a matriz seja grande e o pixel pequeno, certo? Porque lembra que a imagem, a gente vai ver ela como um todo. Como um todo é a matriz, certo? A matriz é o todo. A matriz é a junção do voxel com o pixel. Eu tenho uma matriz. Então, a matriz grande, eu vou ter um pixel pequeno, eu vou ter uma imagem boa. Se a matriz é pequena, se o todo é pequeno, o pixel ele é grande, mas a imagem ela é ruim, certo? Então também é bom vocês fundamentarem isso aí. Matriz grande, pixel pequeno, imagem boa. Matriz pequena, pixel grande, porém imagem ruim. Então o ideal é que a matriz seja grande, o pixel pequeno, para que a gente tenha uma imagem boa, tá bom? Olha esse exemplo. Quanto menor a matriz, menos espaço em arquivo ao armazenar, mais rápido a reconstrução, porém menos número de pixel, menor a quantidade de imagem. Então, a imagem borrada lá de cima seria uma imagem com matriz pequena e o pixel muito grande, certo? E a imagem boa de baixo, né, do bonequinho, é que seria uma matriz grande com pixel pequeno, que me dá uma imagem melhor, beleza? A escala de Hillsfield vai ser o parâmetro usado tanto na tomografia como na ressonância, né? Nos exames de imagem é usada a escala de cinzas, né? A gente tem a reconstrução da imagem a partir de escalas de cinza. Então, essa escala, ela vai vir de -1000 a +1000, tá? Passando pelo neutro, que seria o zero, tá bom? Então, vejam o zero ali, a gente tem água no zero. Para cima, a gente vai ter -50, que vai ser a gordura, e o ar, que vai ser o -1000, certo? Abaixo de água, a gente tem tecido mole e músculo, que seria +40, cálculos +100 a +400 e ossos a +1000, certo? Então, dentro da escala de Hassfield ou de Hissfield, a gente vai ter -1000 a +1000, onde +1000 é osso e -1000 é ar. O que essa escala vem dizer, certo? O que está acima de zero, em negativo, quer dizer que os raios eles passam com mais facilidade, certo? Então, os raios eles passam mais fácil através do ar, através da gordura, certo? E eles passam com mais dificuldade com o que está abaixo de água, no caso, no mais, certo? Então, tecidos moles e músculos, cálculos e no osso em si, os raios ele passa com mais dificuldade, tá bom? Então, basicamente, esse é o conceito. Aqui, mais uma imagem da tomografia, né, do que seria a escala de cinzas, tá? Então, cada região desse bloco ocupa uma imagem específica, cada imagem específica tem uma tonalidade específica e temos a formação da matriz. Então, ó, o ar vai se apresentar na cor preta, né? Nessa cor mais escura, né? A gente tem gordura em tons de cinza um pouco mais claro, certo? A água também em uma tonalidade de preto.
em que os raios eles passam mais tranquilamente por esses elementos. Tá? Então, osso cortical, a gente vai ter mais 1000, né? Porque o osso vai ser o elemento em que os raios vai atravessar com mais dificuldade dentro de um corpo, através de um paciente, né? O osso vai ser o elemento mais espesso, tá? O osso vai se apresentar em uma cor branca, em aparência branca, certo? Então, músculo vai ser mais 50, certo? Vai se apresentar num tom cinza. Substância branca é mais 45 e vai se apresentar em um tom de cinza claro. Tá? Substância cinzenta, a gente tem substância cinzenta no cérebro, por exemplo, vai se aparecer em mais 40 em um tom de cinza, tá? Apenas, cinza neutro. A gente vai ter o sangue, que nessa escala vai estar em mais 20, também vai aparecer em um tom de cinza. E eu sempre esqueço a sigla a estrutura dessa sigla, LCE. Esqueci da outra vez também, tinha anotado. É, não lembro agora, mas acho que tem aqui no caderno, vou dar uma procuradinha. Mas são estruturas também do corpo humano, e aí vai ter um valor de mais 15, também se apresenta em tom de cinza, certo? A gente vai ter a água, que é o zero, certo? Que é a referência ali base. E aí, negativando, a gente vai ter a gordura, seria menos 100. Cinza escuro a negro, vai se apresentar nessa tonalidade, certo? O pulmão, menos 200, vai se apresentar no cinza escuro a negro, né? Porque tem a presença do ar. E o ar em si, que a gente vai ter pontos de ar em várias partes do corpo, como seios nasais, o pulmão, essas áreas da região da narina, cavidade nasal, a gente tem presença de ar, vai se apresentar em um tom negro, tá? Completamente escuro. E vai ser mais um tipo, mesma coisa. Isso aqui são para regiões do corpo. Aí é só falando os números mesmo, como a gente já viu. É isso. Pronto, no final tem essas três perguntas, se vocês puderem, print, certo? E aí vocês fazem essas três questões e me entregam na nossa próxima aula. Pessoal, alguma dúvida sobre escala de cinza, escala de Hirschfeld, ou até mesmo sobre que a gente já viu aqui sobre a matriz, Matheus, volta aí, por favor, para me fazer o print. as questões? Sim. Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre escala de cinza, ou sobre a matriz, a reconstrução da imagem, voxel, pixel, vocês perguntam, tá? Todo mundo conceituou, né, no caderno, isso é importante. Pronto. Pronto, então é isso. Professor, essa aula ela está sendo gravada? Tá.